Obrigada pelo convite, né? Messias me chamou e eu falei assim, eu vou, mas eu vou falar uma fala conversando com vocês, tá bom? Eu sou a segunda de Brasília, tá? A primeira é a Ana Ilse, tiveram 2 outras terapeutas ocupacionais do Ministério da Saúde antes da gente, mas de GHF eu fui a segunda, durante 30 anos na Secretaria de Saúde, mas ao mesmo tempo trabalhando no consultório, clínica. Eu já estou com 65 anos, já tem algum tempo que eu estou aposentada na Secretaria de Saúde. Meu prefixo é o 427, então a idade está chegando, mas a vontade de parar não chegou ainda não. Tá? Você já esteve aqui também no prefeito, né? Eu fui a primeira vice-presidente do prefeito, foram 2 anos, 6 anos. Eu peguei por 2 gestões, a criação do prefeito e mais 2 anos, 2 anos de criação e mais 4 anos de gestão. Como eu tinha muita coisa para fazer e chegou no momento que a idade vai chegando, se você vai ter que reduzir as atividades da gente. Eu fui a primeira, junto com a Lívia, que introduzimos a integração social no Brasil em 1977. Eu entrei formei em 79, 10 anos depois da criação, da regularização da FIS e da TO. Então, ou seja, a gente tem muita história por aí, foi a primeira de muita coisa em Brasília, a primeira que introduziu a ecoterapia no Brasil com autismo e por aí vai. Então, eu não vou falar sobre história, mas eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento, né? E sobre neuro, porque esses 42 anos trabalhando, sempre trabalhei com neuro infantil. Eu acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? Então, ou seja, no início, né, já tínhamos a terapia ocupacional trabalhando em reabilitação profissional, como o Naum falou, um outro que é a nível de saúde mental e o outro com crianças com déficit intelectual. Naquela época falava de deficiência mental. Com o tempo foram evoluindo, foram entrando os atendimentos, as metodologias de trabalho para ajudar a crescer a nível do desenvolvimento. Como a terapia ocupacional, nós falamos em ocupação como meio terapêutico, então qual seria a ocupação da criança, gente? Alguém sabe falar? O brincar, né? Então, nós entendemos o brincar como um processo que nós temos que entender o desenvolvimento dessa criança em todas as etapas. Desde o desenvolvimento motor, o sensorial, o emocional, o comportamental, o cognitivo. Então, essas vertentes, hoje, independente do diagnóstico ou da função ou disfunção dessa criança, nós temos que entender um pouquinho sobre o que é a criança do brincar. Eu passei 10 anos trabalhando dentro de UTI neonatal, mas o bebezinho brinca? É a ocupação da criança? Vocês acham que brinca? Por que o terapeuta ocupacional tem que estar lá? Alguém sabe? E o bebezinho na UTI? Dentro do desenvolvimento do brincar, vocês sabem qual é o desenvolvimento? O primeiro desenvolvimento, a primeira etapa é o brincar de espectador. Então, aquela leitura que a gente tem do bebê no médio risco ou quando está saindo para o alojamento conjunto, já pensando no falar, o bebê vai nos dizer tudo pelo brincar de espectador. Então, o terapeuta ocupacional é aquele profissional que vai analisar as pistas desse bebê, vai fazer a interpretação e vai entender como é a relação desse bebê no ambiente, na interação ambiental e a relação com a família. Porque é um bebê que foi submetido a informações muito fortes e muitas estimulações no momento que o bebê não estava preparado. Aí sim pode começar algumas dificuldades que nós temos que estar pronto para atender essa criança. A gente fala do bebê de risco. É um bebê que nasce com 26, 28 semanas, que vão ser os nossos TDAH, que nós somos nossas crianças com dificuldade de atenção, concentração, dificuldade de escrita, dificuldade de coordenação motora, e por aí vai, que são os alunos
que os educandos, que a Lídia falou muito bem na escola, a questão das adaptações. Uma paralisia cerebral, 90% acontece no período do parto. Se a gente não está junto desse bebê para acompanhar o desenvolvimento, ver a melhor técnica, a melhor abordagem e a maior relação que essa criança tem dentro do desempenho que começa a partir do brincar, a gente não consegue chegar nessa criança ou nesse bebê. Então, ou seja, trabalhar com o desenvolvimento, trabalhar com o neuro, nós temos que entender muito do desenvolvimento infantil, muito das relações interpessoais, muito da relação ambiental, o que a família quer e como essa família chega para a criança e chega para a gente, até para ver quais são os caminhos que dentro da ciência e os processos neurobiológicos das formações que a gente tem, que hoje cresceu muito, para a gente poder fazer com que essa criança tenha o desenvolvimento mais próximo possível do normal, e aquelas que tiverem dificuldades, nós não temos os recursos para que ela chegue a isso. Então, o que nós queremos hoje é cada vez mais estarmos atentos a isso. Eu gosto de muita prática. Eu estou 65 anos, eu fui agraciada pelo meu neto, que nasceu com 28 semanas. Foi uma vida muito difícil, porque além disso ele teve síndrome de West, que é de difícil controle, o tratamento é horroroso, mas ele está com 2 anos hoje, ele é um diplégico, mas é muito inteligente, é uma saúde frágil, provavelmente vai ter que ter auxílio de andadores, mas ele come normal, ele entende tudo. E ele saiu de uma internação ontem. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nutricionista dentro do hospital saiu de uma internação por uma dificuldade respiratória. Eles colocaram sonda e minha filha, que é fisioterapeuta, teve que ligar, porque eles queriam que meu neto ficasse com sonda. E minha filha, mas ele come. Ah, mas ele tem que ter sonda. Mas por que ele tem que ter sonda se ele come? Ele come comida normal. Ela teve que... Ah, mas eu vou mandar. Você pode mandar, mas eu não vou dar. Então é isso que a gente vê hoje com as pessoas, e até nós, da área de saúde, não entender o potencial de cada criança. Ele saiu ontem, eu cheguei lá ontem e ele falou: Bá. Eu disse: o que ele está querendo com Bá? É Bá. E ele olhava para mim. O que ele queria? Ouvir a música da barata no meu celular. A mãe dele não falou na televisão. Não, ele olhava para mim, que era o meu celular. Então ele falava Aeté, ele fala um monte de coisa que o assunto chama Aeté, ele fala uma série de coisas. Mas as pessoas não entendem o potencial. Então nós temos que entender hoje, trabalhar com o desenvolvimento de estudos neurológicos é entender as capacidades dessa criança, entender e organizar um pouquinho o desenvolvimento. Sempre. Eu vou brincar, tá? Eu vou jogar na mesma hora que eu jogar para você, você joga para mim. 1, 2, 3. Vamos 2. 1, 2, 3 e já. Quer dizer, tivemos uma aula aqui, uma dificuldade de coordenação motora, de usar a linha média corporal. E hoje, se nós trabalharmos em função, nós precisamos da habilidade de uso da linha média corporal. Então, eu vou comer mão na minha média, eu vou puxar a cabelo, atravessa a linha média, eu vou calçar um sapato, tenho que usar a linha média. Então, eu posso simplesmente brincar com o brinquedo, ou eu posso fazer uma programação terapêutica que eu vou de encontro à necessidade, à dificuldade ou à capacidade da minha criança. Então, qualquer atividade, qualquer brinquedo que a gente tiver na mão, se eu souber o objetivo, ele vai ser terapêutico ou não. Entendeu? Por isso que eu trouxe essas argolas que todo mundo vê, que a gente pode brincar aleatoriamente, ou a gente pode ter um objetivo levando aquilo que a gente quer, que é a maior capacidade da criança. Então, eu vou fazer um modelo aqui, eu quero que você faça igual, tá?
Tá certo? Não, não tá. Então você pode fazer. Então eu vi que ela não fez certo. Então você vai trabalhar associação de ideias, de cores, de forma, e do mesmo jeito. Agora ela faz uma sequência, eu vou fazer. Você faz uma sequência. Essa. Tá, eu vou fazer, tá? Eu sou terapeuta e eu fiz uma sequência diferente. Aí eu pergunto para ela, tá certo? Não. Então você tanto pode fazer uma sequência para mim, como eu posso fazer igual, como ela pode fazer. E aí você vai brincando de acordo com o que você quer. Que ela trabalhe dentro das necessidades dela. Terminou? Não tem? Não? Então, qualquer atividade, uma bola, um chocalho, qualquer coisa, você vai usar como recurso terapêutico. Isso é a atividade da criança. Isso que nós vamos entender o processo. Nós estamos fazendo hoje um dia de jogos eletrônicos na clínica. Eu não me identifiquei, mas a minha clínica é o CRIAR. Acho que alguns de vocês talvez algum dia vão passar por lá. Que nós temos o convênio de estágio da UNB, então sejam bem-vindos, algum que por acaso vai passar por lá. E teve uma criança hoje que chegou lá, já está conosco mais de 4 anos, é um privilégio. Você deixou trazer o Connect aqui para a clínica hoje? Pessoal, deixei, por quê? Porque eu adoro, eu sou campeão do Connect. Né? Ou seja, é uma coisa que ele faz em casa que ele achou assim, porém, você vai brincar com o Connect, mas você vai fazer exercício e atividade junto. Tudo bem? Não, tudo bem. Então ele ficou super empolgado. Então esses recursos, desde que você trabalhe indo de encontro, tanto as potencialidades como as capacidades, levando com que a criança seja produtivo, é muito importante. Eu estou falando muito a nível da coordenação motora, porém, nós temos o trabalho a nível das ligações também intelectuais, organizações, como nós temos da integração sensorial. Integração sensorial, você vê uma sala bonita, cheia de recursos, de balanço, e a gente, vou balançar. Gente, integração sensorial é uma coisa que você vai trabalhar com distúrbios neurobiológicos, que você vai trabalhar reações de reação, a integração sensorial é diferente da estimulação sensorial. Você vai atrás de elaboração de estratégia e resolução de problemas. Então, eu vou colocar um balanço na minha casa e vou fazer integração sensorial. Porém, se você não entender a leitura que a criança está te dizendo ao usar esse recurso, por que ela está usando e como usar, levando a criança a resolver problemas ou elaborar alguma situação terapêutica, nós não estamos fazendo integração sensorial. Quem faz é o terapeuta ocupacional, que entende todo o processo de relação terapêutica e das necessidades de evolução do desenvolvimento da criança. Bobat. Temos Bobat hoje muito para as crianças com paralisia cerebral. Quando a pessoa vem de fora, um terapeuta ocupacional fazendo Bobat, ele está fazendo fisioterapia. Porém, não está entendendo que para eu conseguir pegar um objeto, ver o objeto ou trazer isso para uma função, eu tenho que ter um controle de tronco necessário para que eu consiga ter controle de escápula e de cabeça e de motor para que eu possa ser eficiente na atividade que eu tenho que fazer, ou alimentação ou atividade funcional. Nós temos outras, né? A ecoterapia. Eu fui a primeira que trabalhei com ecoterapia com autismo. Qual o cavalo? Para que eu quero?
quero trazer atenção, concentração, organização. Então, várias metodologias de trabalho hoje nos grupos de estudos neurológicos e nos estudos sensoriais e cognitivos, você tem que entender um pouquinho quais são os princípios metodológicos de cada terapia para você chegar ao seu público-alvo que você quer trabalhar e que você quer entender. Porém, existe uma coisa básica que é mais importante do que tudo. É eu ser terapeuta ocupacional e eu gostar de trabalhar com criança. Se eu conseguir interagir com essa criança, se eu conseguir entender o universo dela, porque eu tenho que estar dentro do universo da criança, eu não vou conseguir trabalhar com criança. Porque o trabalho objetivo é muito mais de observação e avaliação do dia a dia de cada terapia para ver a resposta que essa criança tem. Então, gente, a nível desses 42 anos de profissão, eu já atendi o universo de pacientes. A gente poderia ficar falando uma semana inteira sobre cada coisa, cada atividade, cada paciente, cada metodologia, mas eu acho que aqui não cabe. O que eu queria dizer para vocês, é apaixonante e é uma cachaça. Quando você trabalhar com criança e você gosta e se acha, você não sai. É um vício. Então, eu estou aí, 65 anos e não estou pensando em parar. Tá? Eu tenho que gostar e amar. Agora, é muito bom. Tá, gente? É isso que eu quero dar para vocês. Aproveitando que você falou disso aí, como é que está hoje o mercado de trabalho para a terapia ocupacional em Brasília nessa área? Bombando. Existe uma demanda muito grande, porque a questão da pandemia com o isolamento das crianças aumentou muito a quantidade de, eu não estou falando de autista, tá? De crianças que precisam, que estão com defasagem de coordenação motora, defasagem escolar, dificuldade de interação social. Eu tive há 2 semanas no Congresso Brasileiro de Autismo no Rio, e o que intrigava para a gente é por que está aumentando a quantidade de autistas. Realmente está, não é efeito da pandemia. Existem umas incidências genéticas, e uma das coisas que eu só vou falar para você, uma delas é que um dos incidentes das dificuldades que fizeram com que esteja aumentando é a idade do pai. O pai acima de 45 anos tem uma chance muito grande de gerar filhos autistas, porque o espermatozoide é renovável sempre. Então, quanto mais velho o pai é, vai ficando mais fraco esse espermatozoide, e aí é uma das causas que pode ter uma incidência de autismo. E nós sabemos que hoje as pessoas estão tendo filhos mais velhos, entre várias outras situações. A mulher não tanto, porém a mulher com comorbidade também favorece. E entre várias outras coisas está aparecendo. Mas existe toda uma demanda das clínicas precisando, porque depois da votação do rol taxativo, que voltou agora o rol exemplificativo, não existe mais limite da quantidade de sessões de TO, psicologia e as terapias. Acabou aquele limite. Então, se o médico pediu uma quantidade X, fica mais fácil para a gente fazer a nossa elaboração terapêutica. E é evidente que trabalhar com a criança, terapia ocupacional uma vez por mês, não é nada. Então, por isso também já está aumentando muito. Então, existe uma necessidade muito grande de TO nessa área. Queria falar que a terapia ocupacional realmente está bombando. O pessoal liga para o prefeito perguntando onde contrata, o que faz para contratar, está precisando, o médico pediu e a agenda está demorando. Então, assim, realmente é uma profissão que quem está aí fazendo vai ter um mercado de trabalho muito amplo. Escolher especialidade já é uma coisa que é muito boa, porque a gente tem várias áreas e você se especializando, sendo referência em uma área que você tem mais afinidade, garante o melhor atendimento para a população. E é para isso que o Prefeito 11 trabalha, os conselhos trabalham para isso, para que a população possa ter o melhor profissional sempre.
Tá? E esse evento é mais uma parte disso. Obrigado, gente.